cantoras e compositoras mais importantes do rock nacional era a paulistana da Vila Mariana. E é claro, gente, que eu tô falando da Rita Lee, né? E quem quiser conhecer mais sobre a história dela tem uma nova chance. É que tá reestreando aqui em São Paulo a peça Rita Lee, uma autobiografia musical estrelada por ela, a atriz Mel Lisboa. Mel, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, que bom Mari. ter você aqui com a gente. Bom, o musical volta a São Paulo. Vocês já rodaram bastante, já foram centenas de apresentações. Conta pra gente sobre essa peça. É um musical, tem banda ao vivo. Conta tudo pra gente. Sim, é um musical, banda ao vivo. E a peça é uma adaptação da autobiografia escrita pela Rita, né? É o primeiro livro, aquele livro laranja, que ela conta desde a infância dela. Então, a gente vai contando a história dela desde a infância até os 75 anos dela, costurando essa narrativa, essa dramaturgia com a música, com as próprias músicas da Rita, que estão ali a serviço da dramaturgia, né? Então, é isso, a gente vai contando a história dela, os principais pontos, os momentos mais importantes, as coisas que marcaram bastante. E sempre com a irreverência, com esse deboche, com essa ousadia da Rita. E o pessoal canta junto. Ah, canta. Não tem como, né? Não tem como, canta. E a gente até incentiva, na verdade, assim. Tem alguns momentos que eu falo, gente, vamos lá, canta comigo. Porque eu tenho muito esse diálogo com a plateia, porque como ela tá contando a própria história, então eu faço... A Rita, eu trago muito o público comigo, eu faço o público de cúmplice daquela história, né? Ele tá ali comigo, tá sendo contado pra ele aquela história, então a história tá sendo contada pra ele. Então depois, quando eu falo assim, gente, vamos lá, pode cantar, canta aqui comigo. Aí é muito legal, as pessoas se soltam, porque existe um comportamento, existe um protocolo de comportamento no teatro. Ah, não pode cantar, não sei o quê. Mas essa peça é diferente, como a Rita. A Rita é diferente, exatamente. Mel, e você se encontrou com ela pra fazer essa peça? Eu me encontrei com a Rita algumas vezes. Na verdade, eu tinha feito um outro espetáculo chamado Rita Lee Mora ao Lado, em 2014. Foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores desse novo espetáculo também, ele junto com a Débora Dubois. E esse espetáculo era baseado num outro livro, que era mistura de ficção e biografia. Nessa época, a Rita foi assistir ao espetáculo. E ali que ela criou esse carinho, essa confiança no meu trabalho. Tá ali a foto de alguns encontros que eu tive com ela depois disso. Ela passou a confiar bastante, vou colocar entre aspas, a Rita Lee dela a mim, né? Então, assim, fez alguns pedidos, pediu para que eu narrasse as autobiografias dela. Então o audiolivro é narrado por mim e também pediu para que a gente fizesse esse espetáculo, agora sim, baseado na autobiografia dela, no livro que ela escreveu, na história que ela escreveu, da maneira que ela quis contar a própria vida. Como é para uma atriz receber um convite desse porte, um convite para representar a Rita Lee? Nossa, é uma honra imensa, né? Ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um desafio, acho que o maior desafio da minha carreira, com certeza. Porque é um ícone, né? A Rita é um ícone e ela marcou gerações e gerações. E é impressionante o quanto ela segue marcando, porque o que eu tenho, por exemplo, de mini fãs da Rita, sério, de crianças absolutamente enlouquecidas pela Rita. E que, claro, não tiveram a oportunidade de vê-la ao vivo. Então é muito interessante também essa projeção um pouco, esse lugar em que as pessoas colocam de... Muitas vezes quem não teve a oportunidade de assistir a Rita fala, olha, eu não tive a oportunidade de assistir a Rita, mas que bom que você está trazendo ela aqui. Então, é isso, é uma responsabilidade muito grande fazer a Rita, mas ao mesmo tempo é isso, é um privilégio, é uma honra. Me sinto muito lisonjeada pela Rita ter confiado também. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar de cinema também, Sim. Porque além da peça, você está em cartaz com o filme Conspiração com Dor. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Sim, esse filme é muito interessante, é engraçado porque são coisas muito diferentes, assim. É um thriller político. Esse filme, eu faço a Silvana, que é a jornalista que começa a investigar a morte do JK. Porque ela trabalhava no jornal e aí ela cobria celebridades, ela estava um pouco cansada disso. E aí ela vai cobrir o velório do JK e ela começa a ouvir umas coisas que colocam uma pulga atrás da orelha dela. E ela começa a fazer uma investigação, porque a morte do JK, o acidente,
ele sempre foi um acidente muito suspeito. Não se sabe muito bem, né, se foi um acidente, aí existe toda... E aí começa, então, pouco tempo depois, 3 mortes muito importantes aconteceram. Do JK, logo na sequência o Jango e depois o Carlos Lacerda. E, na verdade, ela vai investigar essas 2 mortes e ela começa a ver que pode haver algo ali por trás, uma conspiração no momento, né, da ditadura militar, no momento em que, de fato, havia a Operação Condor, que era um conluio, né, das ditaduras com os Estados Unidos, enfim. E aí ela começa a fazer essa investigação meio de uma forma ingênua a princípio, mas depois ela vai entendendo os riscos aos quais ela está sendo exposta, e não apenas ela, mas também as pessoas que ela está envolvendo nessa investigação. É muito legal, um filme que te deixa tenso do início ao fim, assim, você fica completamente preso no caminhar do filme, você vai acompanhando aquela investigação, é muito legal. Mel, muito obrigada. Inclusive, um dos roteiristas é nosso colega Vitor Bonini. Vitor Bonini, a direção da André Sturme. É isso. O Vitor Bonini, um roteirista maravilhoso, um escritor incrível. Mel, muito obrigada pela sua participação. Vamos só dar um serviço para o pessoal. A autobiografia musical está em cartaz. Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz a partir de hoje no Teatro Porto, que fica na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro dos Campos Elíseos, região central de São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$50. Sucesso para você. Muito obrigada, muito obrigada, Mari. E para quem quer fazer um passeio